galerinha do canal Abrangel, beleza? Eu sou o Hector Basile e tô aí para gravar mais um vídeo para vocês, nosso quarto vídeo aí da quarentena geográfica, e espero que vocês gostem. É um assunto que também é de geografia física, igual o assunto dos relevos, e vamos lá. Bom, primeiramente, esse assunto também é um assunto que eu já gravei uma paródia aqui no canal, que fala sobre os diversos tipos de climas que a gente tem aqui no planeta Terra, tá? Então, vou deixar o card para vocês. Então, se você quiser assistir, já deixa aí uma próxima aba aí, para logo que terminar você assistir e também ajudar a reforçar aí o que a gente vai ver hoje, beleza? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que clima é diferente de tempo. Por quê? O que diferencia essas duas coisas? Clima é uma condição atmosférica de longa duração. Então, para a gente definir exatamente como é o clima de determinado lugar, de determinada região, a gente tem que pegar médias dos últimos 30 anos para a gente ter certeza. A partir das temperaturas, temperatura máxima, mínima, média, quantidade de chuvas. Então, essas coisas que acabam influenciando no clima de uma determinada região. Então, clima é, por exemplo, equatorial, tropical, tropical de altitude, clima frio, clima polar. Tempo é o que a gente vê, por exemplo, na previsão do tempo no jornal, tá? Então, se você vai lá assistir, vai falar assim: bom, hoje na cidade de São Paulo, como a gente pode ver aqui, tem previsão de chuva no período da tarde, máximas de 28 graus e mínimas de 22. Você pode acordar de manhã, está ensolarado, no período da tarde fecha o tempo, cai uma chuva, isso significa que mudou o tempo, não mudou o clima. Aqui a gente vai falar mais sobre os fatores que influenciam nos climas. Se você assistir aí o vídeo da paródia que eu fiz sobre os climas, a gente fala sobre os tipos de climas, tá? Só que no caso não vai ser o foco. Vou explicar para vocês o que acaba influenciando nos climas. Para a gente falar, por exemplo, o clima de determinada região é subtropical. Mas o que influencia para esse clima ser subtropical? A gente vai entender agora com esse esquemograma aqui que eu fiz. Um fator que influencia muito no clima é a latitude, que é a distância de qualquer parte do planeta, tanto ao norte quanto ao sul, em relação à linha do Equador, certo? Tem um vídeo também, vou deixar um card para vocês, falando sobre latitude e longitude. A latitude, que é essa distância em relação à linha do Equador, como que ela influencia no clima? Quanto mais longe a gente vai ficando da linha do Equador, mais frio é. Por isso que o Polo Norte e o Polo Sul são as regiões mais frias do planeta. Enquanto, por exemplo, a região amazônica aqui no Brasil tem temperaturas elevadas. Por quê? Porque elas estão mais próximas da linha do Equador. A variação térmica ela é muito menor. Então, por isso que no sul do Brasil, que é uma região mais longe da linha do Equador, a gente tem um clima subtropical, que é um pouco mais frio, certo? Em segundo, um fator também que influencia bastante é a altitude. Se a gente pegar a cidade de Praia Grande, que é a cidade onde eu estou agora, e pegar a média de temperaturas e comparar com São Paulo, que é logo depois de subir a serra, a gente vai ver que a média de temperatura por São Paulo está a mais ou menos 800, 900 metros de altitude, e Praia Grande ser uma cidade ao nível do mar, vai ser diferente, mesmo estando praticamente na mesma latitude, tá? Porque nesse caso, a altitude influencia mais do que a latitude, certo? Então, a média de temperatura vai ser mais ou menos de 2 a 3 graus maior aqui em Praia Grande do que lá no alto da serra, em São Paulo. Aí, um terceiro fator também que tem uma grande influência são as massas de ar, que é um outro assunto que eu já fiz uma outra paródia aqui no canal. Então, segue o card para vocês, depois darem uma assistida. O que são as massas de ar? São os deslocamentos do ar que eles servem meio que para equilibrar a temperatura da atmosfera. Partindo de próximo da linha do Equador, a gente vai ter massas de ar mais quentes. E partindo dos polos, a gente vai ter massas de ar mais frias. Então, dependendo da intensidade que ela chega em uma região, elas vão fazer com que o clima seja mais frio ou mais quente. Em relação às correntes marítimas, é um fator também que influencia bastante. Se a gente pegar, por exemplo, como comparação,
o litoral brasileiro e o litoral do Chile ou do Peru, a gente vai ver que a média de temperatura desses oceanos, que no caso do Brasil é o Atlântico e no caso do Chile e do Peru é o Pacífico, a gente vai ver que a temperatura é muito diferente desses dois oceanos. E isso acaba influenciando no clima, e influencia fortemente nesse caso, porque o Brasil recebe correntes marítimas, principalmente quentes, que vêm lá da região nordeste, regiões próximas da linha do Equador, e vão banhando todo o litoral brasileiro. A gente recebe uma corrente de água fria que vem do sul, porém essa corrente ela já perde força quando chega no sul do Brasil. Então a temperatura não é tão baixa, comparado com, por exemplo, o Chile, que tem a corrente de Humboldt, que é uma corrente marítima muito gelada. Então, se você for, por exemplo, numa praia no litoral do Chile ou do Peru, você raramente vai ver alguém no mar, porque a temperatura é bem fria mesmo. Então, isso acaba dificultando a evaporação do oceano. Se dificulta a evaporação, forma menos nuvens e, consequentemente, no caso do Chile, da Argentina, forma o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. A maritimidade e a continentalidade tem a ver com a distância em que uma parte da superfície terrestre está em relação ao oceano. Então, quando você está mais próximo do oceano, você vai receber mais umidade, e isso vai, consequentemente, trazer mais chuvas. A maritimidade a gente pode ver por essa imagem aqui. Não sei se vocês conseguem observar, mas a Serra do Mar ela segura a umidade que vem do oceano. Então, isso influencia na quantidade de chuva, no índice pluviométrico que a gente tem aqui na Baixada Santista. O oceano fica naquele sentido, naquela direção. Vocês estão vendo aquele prédio lá? Ele fica de frente com a praia. Então, com a evaporação do oceano, forma as nuvens. Aquelas nuvens são empurradas pelos ventos, como vocês podem ver aqui as nuvens, e param ali naquele bloqueio natural, naquela muralha natural chamada Serra do Mar. Então, por isso que as regiões próximas do litoral brasileiro, antes da Serra do Mar, óbvio, elas são regiões mais chuvosas, que a gente chama de clima tropical úmido. Enquanto no interior do Brasil, passando a Serra do Mar, a gente vê grande influência da continentalidade, que aí é um tropical mais seco. Então, principalmente no período de inverno, a gente vê essa diferença. O relevo ele também influencia, mas ele está ligado à questão da altitude, porque quanto maior for esse relevo, quanto maior for a altitude, mais frio será. E também a questão da vegetação, por exemplo, a floresta amazônica, que eu já falei para vocês, é uma região mais chuvosa, enquanto a Caatinga é a região mais seca do Brasil, certo? Então isso acaba influenciando também, porque a gente vai ter menos vegetação, significa menos evaporação significa menos formação de nuvens, e isso vai interferir no clima. E outro fator também que a gente tem que incluir nesse assunto são os fatores antrópicos. O que é isso? Sempre que a gente vê essa palavrinha estranha, chamada antrópicos, é alguma coisa relacionada aos seres humanos, certo? Então vamos trocar fatores antrópicos por humanos, tá? Mas vocês vão ver muito essa palavra, por isso que eu quis usá-la aqui para vocês já irem se acostumando. Então os fatores humanos, que no caso é a urbanização, a industrialização, é o desmatamento. Então a forma como o homem modifica o seu meio acaba interferindo também no clima de uma determinada região. Então, por exemplo, nas grandes cidades a gente vê um fenômeno chamado ilhas de calor. O que isso causa? Isso causa uma elevação da temperatura das cidades por conta da urbanização, certo? E unindo clima, relevo e vegetação, como a gente vê aqui, a gente conhece dentro da geografia como os domínios morfoclimáticos. É o que a gente usa para dividir, por exemplo, as 5 regiões que o IBGE usa como referência, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, essa união, ela acaba
acaba sendo interdependente, né? Um depende do outro. Então a gente chama de domínios morfoclimáticos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like ou dislike aí se você não gostou também. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!